Olá, meu nome é Lisandra e eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação, mestrado profissional em Educação Básica da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Minha orientadora é a professora doutora Roberta Ecuni de Souza. Meu co-orientador é o professor doutor Jorge Sobral da Silva Maia. E essa pesquisa tem como colaboradora a professora doutora Sabine Pompeia. Existem inúmeras iniciativas para que seja desenvolvida uma educação baseada em evidências. E é a partir desse princípio que essa pesquisa foi realizada. E hoje eu vou falar um pouco a respeito da prática de lembrar em sala de aula. Isso a partir de um guia de prática de lembrar, que tem o seguinte título: Como a prática de lembrar pode ser utilizada para melhorar a aprendizagem. Esse guia foi elaborado por pesquisadores norte-americanos e foi traduzido e adaptado para uso no Brasil. E assim como outros materiais, está disponível a partir desse link. Quando pensamos em aprendizagem, geralmente focamos em colocar informações e conteúdos dentro da cabeça. Fazemos isso a partir de vídeos, resumos, explicações, releituras, anotações, na esperança de que as informações permaneçam lá. E é comum a sensação de que essas estratégias funcionam. Mas então, qual o problema? O problema é que essas estratégias resultam em aprendizagem de curta duração. Para exemplificar, pense se você já conversou com os alunos no final de um semestre a respeito de conteúdos que foram abordados no início e percebeu que os alunos tinham esquecido boa parte das informações. Isso acontece porque quando as informações vêm facilmente à nossa mente, nós também as esquecemos com mais facilidade. Então, essas estratégias resultam em aprendizagem de curta duração. A partir disso, é importante considerar que a impressão de fluência é diferente de conseguir recordar. Quando recordamos uma informação, ela é forçada a sair da nossa cabeça e assim examinamos o que sabemos. Por exemplo, eu posso achar que eu sei quem foi o segundo presidente do Brasil, mas eu só vou ter certeza se eu tentar responder que o segundo presidente do Brasil foi Floriano Peixoto. Então, é importante lembrar que a impressão de fluência, ou seja, a sensação de saber, não é a mesma coisa que saber de fato. Mas, afinal, e se fosse possível aumentar as notas dos estudantes? E se para isso, ao invés de colocar informações na cabeça dos estudantes, focássemos em tirar as informações da cabeça dos estudantes a partir da prática de lembrar? Pesquisas mostram que lembrar é mais eficiente. Mas, afinal, o que é a prática de lembrar? A prática de lembrar é consolidada há quase 100 anos de pesquisas. E para desenvolvê-la, não é necessário mais investimento em tecnologia, financeiro ou mesmo em tempo na sala de aula. A prática de lembrar envolve técnicas simples que proporcionam aprendizagens duradouras. A prática de lembrar visa tirar informações da cabeça, a partir do ato de lembrar, trazendo à mente informações, conteúdos que tivemos acesso anteriormente. Provavelmente você já utiliza a prática de lembrar.
Quer saber como? Ao fazer perguntas, aplicar testes e provas, dar tarefas. Esses são alguns exemplos do que chamamos de prática de lembrar. Mas, normalmente, essas estratégias são utilizadas com a intenção de avaliar, avaliando as aprendizagens. Contudo, a prática de lembrar proporciona benefícios mais significativos quando desenvolvida no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Então, pense em lembrar como uma estratégia de aprendizagem, não apenas como uma ferramenta de avaliação. Com a prática de lembrar, é possível que melhoremos e ampliemos as aprendizagens, buscando informações na memória, possibilitando assim aprendizagens significativas. A prática de lembrar envolve esforço e desafio. Às vezes pode até parecer mais demorada, mas é assim que a melhor aprendizagem acontece, porque uma aprendizagem desafiadora resulta em aprendizagem de longa duração. E quanto mais difícil a prática de lembrar, mais duradoura será a aprendizagem. Pesquisas mostram que a memória e a aprendizagem de longa duração são flexíveis. Com o desenvolvimento da prática de lembrar, é possível desenvolver o raciocínio complexo e as habilidades práticas. Também melhora-se a organização do conhecimento adquirido e possibilita-se que a capacidade de transferir conhecimentos para novos conceitos também seja desenvolvida. Ou seja, a prática de lembrar aumenta a compreensão, de tal maneira que os estudantes conseguem transferir e adaptar conhecimentos para novas situações e contextos de aprendizagem. E é esse desafio e esforço que melhoram nossa memória e aprendizado. Com a prática de lembrar, nossa memória é exercitada e fortalecida, de tal maneira que conseguimos identificar lacunas no nosso conhecimento. Benefício que é chamado de metacognição, que trata-se da consciência do que se sabe e do que ainda não se sabe. Os benefícios da prática de lembrar podem ser ainda mais significativos quando fornecido o feedback, que trata-se da devolutiva apresentada pelo professor aos alunos com relação ao conteúdo que foi abordado nos testes. O feedback, por sua vez, ele estimula o desenvolvimento da metacognição, que trata-se, como acabamos de ver, da consciência do que se sabe e do que ainda não se sabe. Então, funciona da seguinte maneira. Quando o professor aplica um teste e fornece o feedback de tal maneira que os alunos conseguem identificar como foi o seu desempenho no teste, possibilitando assim que os alunos se orientem para futuros estudos. Isso possibilita uma aprendizagem significativa. Por sua vez, quando o professor aplica um teste, mas não fornece o feedback, os alunos não sabem como foi o seu desempenho e acabam restando dúvidas com relação ao conteúdo abordado. Os alunos podem praticar lembrar na escola com o professor, como uma estratégia de ensino. E também podem praticar lembrar em casa, como uma estratégia de estudo. Agora você pode estar se perguntando se existem desafios para implementar a prática de lembrar. Entre essas questões pode estar se preciso mudar o livro didático, preciso mudar meu estilo de ensinar, e se eu gastar tempo utilizando a prática de lembrar, não conseguirei dar conta de todo o material. Respondendo a essas questões, pesquisas mostram que a prática de lembrar pode ser adaptada
Ela pode ser adaptada a diferentes currículos, métodos de ensino, livros didáticos, rotinas, disciplinas, conteúdos, níveis educacionais e faixas etárias. Isso inserindo testes e questões após a apresentação dos conteúdos. Agora, vamos às questões práticas. Como podemos implementar e utilizar a prática de lembrar? Bem, é preciso primeiramente considerar que com a prática de lembrar, todos os alunos devem participar das estratégias tentando lembrar informações e conteúdos que tiveram acesso anteriormente. Então, agora eu vou dar algumas sugestões de como podemos desenvolver a prática de lembrar. Uma estratégia que pode ser utilizada é a estratégia dos bilhetes de entrada e saída. Para realizá-la, o professor precisa basicamente de folhas de papel. Pode ser papel sulfite, folhas de caderno, e essas folhas podem ser recortadas. Com relação aos bilhetes de entrada, o professor pode entregar um pedaço de folha de papel aos alunos conforme eles entram na sala de aula. E o professor pode pedir para que os alunos tentem lembrar e escrevam o que recordam a respeito do conteúdo abordado na aula anterior, por exemplo. Ou então, pode pedir para que os alunos escrevam o que mais gostaram de aprender sobre determinado conteúdo que viram na aula anterior e assim por diante. Os alunos vão então pensar na resposta sem consultar, vão escrever o que mais gostaram de aprender ou recordam sobre o conteúdo e depois vão entregar os bilhetes de entrada ao professor. Com relação aos bilhetes de saída, o professor pode entregar os pedaços de papéis para os alunos antes do término da aula, ou pode pedir para que os alunos escrevam em uma folha de caderno e depois destaquem para entregar ao professor. E o professor pode pedir para que os alunos escrevam, por exemplo, 3 pontos do que eles mais gostaram de aprender na aula que acabaram de ter. Ou então pode pedir para que os alunos escrevam o que eles acharam mais importante a respeito do conteúdo e assim por diante. Os alunos então vão pensar na resposta, vão escrever e entregar os bilhetes de saída ao professor. As perguntas podem ser diversificadas de acordo com cada conteúdo e com a necessidade de cada professor, de cada aula e assim por diante. Outra estratégia que pode ser desenvolvida na sala de aula são os cartões plastificados e as canetas apagáveis. Essa é uma maneira simples para que os alunos tenham quadros apagáveis. Para confeccionar os cartões plastificados, é necessário que recortem, por exemplo, pedaços de folha de cartolina, ou então pode-se utilizar folhas de papel sulfite, como este exemplo. A plastificação pode ser feita em papelarias ou gráficas, porque trata-se daquela plastificação comum. Com relação às canetas apagáveis, é possível a utilização de canetas para quadro branco. Essa que eu tenho, por exemplo, pode facilmente ser recarregada. E como funciona? Na sala de aula, o professor pode fazer uma pergunta e pedir para que os alunos escrevam as respostas nos seus cartões plastificados. Ou então, o professor pode fazer um ditado e pedir para que os alunos escrevam palavras que viram em textos ou em conteúdos anteriores. E o professor pode circular pela sala, observando as respostas dos alunos e fornecendo o feedback. Ou então, pode dar um tempo para que os alunos respondam. E então, pode pedir para que os alunos ergam suas plaquinhas com as respostas. Assim, o professor consegue observar as respostas dos alunos, ou mesmo a escrita da palavra no ditado, e fornecer o feedback. Depois da realização da atividade, o professor pode, então, partir para uma nova proposta. E os alunos, então, podem apagar
os seus cartões plastificados utilizando pedaços de papel ou então pedaços de tecido, tipo flanela. Vejam só. E assim, de maneira simples, os alunos podem reutilizar os cartões plastificados em outras propostas de atividade. Os cartões de pergunta e resposta também são uma alternativa interessante para que os alunos pratiquem lembrar de maneira dinâmica e assim eles podem observar conteúdos que foram abordados nas aulas de maneira resumida. E como funciona? De um lado do cartão pode-se colocar uma pergunta e no verso coloca-se a resposta. Os alunos devem ser orientados a ler a pergunta, tentar lembrar para responder sem consultar materiais ou os amigos. E depois de lembrarem a resposta, os alunos podem então observar o verso e ter assim o feedback, a devolutiva com a resposta para a pergunta. Os flashcards podem ser confeccionados com o conteúdo de diferentes disciplinas. E pode-se também utilizar, além de perguntas e respostas, palavras e suas definições. Isso vai ajudar na ampliação do vocabulário dos alunos. Uma outra opção para confeccionar os flashcards é utilizando imagens. Imagens de célula ou, como neste exemplo, a imagem de uma árvore. E dessa maneira, os flashcards podem ser utilizados em salas de alfabetização, em salas de idioma, ou mesmo para aprendizagem de conteúdos relacionados a imagens e definições. E como funciona? O aluno vai observar a imagem, como neste caso, neste exemplo, a árvore, vai tentar lembrar e escrever, por exemplo, como é escrita essa palavra, ou então vai definir a imagem. Depois de tentar escrever ou definir, o aluno pode então observar o verso com a resposta e assim ter a devolutiva, o feedback. É possível que os flashcards sejam confeccionados digitando e imprimindo, ou então pode-se também escrevê-los à mão, com canetas, canetinha. Eu mostrei estes exemplos de flashcards grandes para facilitar a visualização, mas é interessante que os alunos façam os flashcards em tamanhos menores, porque assim facilita o manuseio dos alunos durante os momentos de estudo. E assim, quando são menores os flashcards, os alunos podem levá-los na bolsa, no estojo, no bolso e podem utilizá-los para estudar durante o trajeto de casa até a escola ou durante o intervalo e assim por diante. É possível que os alunos utilizem os flashcards para estudar de maneira individual ou em pequenos grupos ou duplas. Quando os alunos estudam em pequenos grupos ou duplas, um amigo pode fazer a leitura da pergunta para o colega responder. Ele então vai tentar lembrar e só depois de lembrar é que vão observar o verso com a resposta. Daí pode ser que os alunos troquem entre si e o que fez a pergunta agora pode responder e assim por diante. Também é possível que os alunos façam vários flashcards e depois troquem entre si. Isso vai ajudá-los a ampliar os conteúdos estudados durante os momentos que estiverem disponíveis e assim os flashcards podem auxiliar nesses momentos de estudo. Outra estratégia para ser desenvolvida são os cartões coloridos, que tratam-se de uma maneira interessante e também acessível para se realizar quizzes e testes na sala de aula, utilizando materiais simples. Podem ser utilizados folhas de EVA, folhas de papel cartolina, color set ou mesmo folhas de papel sulfite colorida. O importante é que os materiais tenham cores bem fortes e vivas para facilitar a visualização. Outra questão importante para considerar é que na confecção dos cartões coloridos deve-se padronizar
as alternativas às cores. É possível utilizar e confeccionar cartões coloridos com alternativas de A, a D. Pode-se também utilizar alternativas de verdadeiro ou falso. Também é possível confeccionar os cartões coloridos fixando palitos no verso para assim facilitar o manuseio dos alunos. E como funciona? O professor pode projetar uma pergunta, pode escrever uma pergunta na lousa, ou mesmo fazer uma pergunta oral, dando alternativas. Os alunos, então, vão ter um tempo para pensar na resposta, sem consultar nenhum material ou os colegas, e vão, então, erguer a plaquinha com a alternativa que acreditam será correta. O professor vai olhar as respostas dos alunos e, assim, vai poder fornecer o feedback. A partir dessa imagem, conseguimos observar como é desenvolvida a estratégia com os cartões coloridos. Após o professor apresentar a pergunta com as alternativas, os alunos podem ter um tempo para pensar nas respostas e depois eles vão levantar a plaquinha com a alternativa que acreditam será correta. O professor, então, vai poder observar as respostas dos alunos a partir das plaquinhas que foram levantadas e, assim, facilmente vai poder fornecer o feedback aos alunos. Essas são apenas algumas sugestões de como a prática de lembrar pode ser implementada na sala de aula, mas é possível que o professor e os alunos utilizem a criatividade para adaptar as estratégias de acordo com cada necessidade. Agora, vamos falar um pouco a respeito de algumas perguntas que são frequentes. Entre elas, como a prática de lembrar se diferencia de pedir respostas orais? A diferença é que quando se desenvolve a prática de lembrar, todos os alunos participam, tentando lembrar informações que foram abordadas anteriormente. Devo oferecer feedback após a prática de lembrar? Sim, devemos sempre oferecer o feedback após a prática de lembrar, porque assim os alunos sabem como foi o seu desempenho no teste. Quanto de prática de lembrar preciso oferecer aos alunos? Quanto mais, melhor. A prática de lembrar pode ser distribuída. O professor pode, por exemplo, apresentar um conteúdo e oferecer uma atividade relacionada à prática de lembrar. Uma semana depois, o professor pode fornecer outra estratégia de prática de lembrar. Um mês depois, podem praticar lembrar com relação ao conteúdo que foi abordado. É assim por diante. O professor pode diversificar as estratégias utilizadas para praticar lembrar e distribuí-las ao longo das aulas. A prática de lembrar aumenta a ansiedade dos alunos em relação às provas. Na verdade, pesquisas desenvolvidas com alunos do ensino fundamental e médio mostram que a ansiedade dos alunos diminuiu conforme foram praticando lembrar. Inclusive, 72% dos alunos que participaram dessa pesquisa afirmaram que com o desenvolvimento da prática de lembrar se sentiram menos ansiosos com relação à realização de futuros testes. Que tipo de questões devo incluir na prática de lembrar? Uma variedade. Questões de múltipla escolha ou resposta curta. Ambas beneficiam a aprendizagem dos alunos. Devo dar a prática de lembrar antes, durante ou depois da lição. Pesquisas mostram que quando fornecida a prática de lembrar depois da lição, os benefícios são mais significativos. Devo dar a prática de lembrar valendo nota? Na verdade, quando o professor fornece a prática de lembrar sem que ela esteja valendo pontos ou notas, ajuda os alunos se manterem concentrados em praticar lembrar. Então, sempre que possível, ao invés de fornecer pontos ou notas, forneça o feedback, porque assim os alunos vão se sentir menos pressionados
e também mais confortáveis com a realização de futuros testes. Agora, vamos conferir a checklist. Reduz a ansiedade e encoraje a tentativa e erro, fornecendo então a prática de lembrar ao longo das aulas. Use a prática de lembrar como uma estratégia de aprendizagem, não apenas como um critério avaliativo. Forneça a prática de lembrar frequentemente, sempre que possível. Varie as estratégias. Utilize cartões coloridos, apagáveis, bilhete de entrada e saída e outras. Forneça o feedback. Como vimos, o feedback estimula o desenvolvimento da metacognição. E nas suas estratégias de ensino, foque em tirar as informações da cabeça, porque assim as aprendizagens vão estar se fortalecendo e vão durar mais tempo. Agora, vamos praticar lembrar? Vai demorar apenas alguns minutinhos. Mas lembre, de a cada pergunta, pausar o vídeo e tentar responder sem consultar o guia ou outros materiais, mas sim buscando na mente as informações. 1. De acordo com o guia de prática de lembrar, algumas estratégias de estudo são fáceis e rápidas, mas podem resultar em aprendizagens não duradouras. Outras estratégias desafiadoras, que envolvem esforço mental, podem resultar em aprendizagens mais duradouras. A partir disso, assinale qual estratégia tem maior probabilidade de melhorar o desempenho dos estudantes, proporcionando aprendizagens flexíveis, transferíveis para novos contextos e situações de aprendizagem. Alternativa A. Reler o conteúdo. B. Destacar informações. C. Praticar lembrar. D. Fazer anotações. Lembre de pausar um pouco o vídeo para tentar recordar as informações e responder esta questão. A alternativa correta é a letra C. Praticar lembrar. Reler, destacar e fazer anotações são estratégias comumente usadas no momento de estudo, mas resultam em aprendizagens de curta duração. A prática de lembrar, por sua vez, proporciona aprendizagens de longa duração, melhora o entendimento do conteúdo e estimula a adaptação e transferência do conhecimento adquirido para novas situações de aprendizagem, usando as informações de maneira flexível. 2. A prática de lembrar melhora o desempenho dos estudantes sem envolver mais investimento financeiro, em tecnologia ou tempo na sala de aula. Pode ser adaptada a diferentes faixas etárias, níveis educacionais, rotinas e disciplinas escolares. E quanto aos tipos de questões? Quais devem ser incluídas durante a prática de lembrar? Alternativa A. Uma variedade. Implemente questões baseadas em fatos, conceitos e questões complexas. B. Priorize testes de múltipla escolha sem consulta. C. Use apenas testes de múltipla escolha complexos. D. Foque em questões baseadas em conceitos. Lembre de pausar o vídeo e tentar responder. A alternativa correta é a letra A. Ao realizar a prática de lembrar, inclua uma variedade de tipos de questões, baseadas em fatos, conceitos, questões complexas. Isso a partir de estratégias com bilhetes de entrada e saída, cartões coloridos, flashcards e etc. O importante é que os estudantes sejam estimulados a tentar tirar informações da cabeça, possibilitando assim aprendizagens de longa duração. 3. Comumente, testes e perguntas são abordados nas salas de aula e até encaminhados aos estudantes como tarefa de casa, mas normalmente são realizados como um critério avaliativo. Contudo, a prática de lembrar deve ser utilizada como uma estratégia de aprendizagem. Ainda sobre a prática de lembrar, identifique se as orientações abaixo são verdadeiras ou falsas.
Distribua a prática de lembrar ao longo das aulas, durante o processo de ensino e aprendizagem. Use a prática de lembrar com o intuito de avaliar a aprendizagem dos alunos, sempre fornecendo pontos ou notas. Reduza a ansiedade dos estudantes em relação a futuros testes, encorajando que pratiquem lembrar sem valer pontos ou notas. Estimule, oriente momentos de estudo eficientes, propondo que os estudantes tentem tirar informações da cabeça, a partir do ato de lembrar. Bem, mais uma vez, pause o vídeo e tente identificar, buscando na sua mente, quais dessas orientações fazem parte ou não do guia de prática de lembrar, mas façam isso sem consultar nenhum material. A orientação falsa é a segunda, pois a prática de lembrar possibilita resultados mais efetivos quando os alunos podem focar em tentar lembrar informações, não quando tem como foco avaliar a aprendizagem dos alunos, fornecendo pontos ou notas. As demais orientações são verdadeiras. 4. Quando o professor faz revisão do conteúdo no final da aula, os alunos estão fazendo prática de lembrar? Alternativa A, verdadeiro, e B, falso. E agora, o que você acha? Pense um pouco a respeito. Bem, a resposta correta é a alternativa B, falso, porque é no momento em que o professor está fazendo a revisão, é ele quem está praticando lembrar, não os alunos. O ideal é que os alunos também façam isso e se esforcem tentando lembrar. Para isso, ao invés de o professor fazer uma revisão, peça para que os alunos façam a revisão. Por exemplo, fazendo perguntas, esperando um tempo para que os alunos pensem e respondam, pedindo para que comentem ou anotem o que lembram a respeito do conteúdo visto anteriormente. 5. Marque as atividades abaixo que tratam-se de prática de lembrar. 1. Fazer quizzes. 2. Fazer a releitura de textos. 3. Responder testes sem olhar no caderno. 4. Responder testes olhando no caderno. 5. Fazer resumo consultando uma videoaula. 6. Fazer resumo sem consultar materiais, como vídeos, livros e etc. 7. Comentar o que foi abordado na aula anterior sem consultar anotações. Mais uma vez, pause o vídeo e tente, busque na mente as informações referentes às atividades que tratam-se de prática de lembrar. Bem, as respostas corretas são a que estão nas opções 1, 3, 6 e 7. Todas as alternativas em que o aluno tenta tirar as informações da cabeça sem consultar o material refere-se à prática de lembrar. Essas, então, são apenas algumas informações e sugestões de como a prática de lembrar pode ser desenvolvida. É possível que os professores estejam adaptando as estratégias de acordo com cada necessidade e com cada escola. Por isso, usem a criatividade. E caso tenham perguntas, dúvidas, esse é meu e-mail. Obrigada pela atenção!